Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Coco Bambu Jundiaí, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje nós vamos falar sobre disciplina emocional, ocitocina e bem-estar como estilo de vida. Calma que eu vou apresentar a convidada. Ela é psicóloga com especialização em psicologia hospitalar pela USP e MBA em gestão de pessoas pela FGV, além de diversos outros títulos na área. Mas a atuação dela vai além do consultório. A convidada é uma empreendedora nata. Ela é coautora de 2 livros inspiradores sobre o tema Mulheres que Empreendem e Transformam. Já percebeu que é uma mulher. E também autora de um livro focado exatamente no que buscamos aqui, qualidade de vida. No mundo dos negócios, focada em saúde, ela é proprietária de uma academia boutique premiadíssima que utiliza alta tecnologia de eletroestimulação, ou seja, em apenas 20 minutos de treino equivale a 1h30 de musculação tradicional. Um projeto de tanto sucesso que já foi destaque em várias capas de revista, incluindo a revista Caras. Mas deixa ela contar os detalhes no meio do programa. Outra coisa. Ela transita pelo mundo corporativo como diretora de uma construtora, a KFP, em sociedade com seu pai. Olha que desafio trabalhar em família. E como se não bastasse, a convidada tem um coração gigante. Sabe por quê? Ela é envolvida em causas sociais desde criança. Ela é vice-presidente hoje da Clube da Leide, uma instituição de 67 anos de história dedicada ao trabalho social. Inclusive foi vital no período do Covid. E muitos também de vocês talvez já a conhecem pela TV, porque ela já apresentou um programa que levava o nome dela na TV Mais Brasil. Na vida pessoal, ela é casada com o administrador José Antônio Parimoski. E ela é orgulhosa e mãe da Pietra, de 13 anos. Uma mulher múltipla que entende profundamente o comportamento humano, saúde física e propósito de vida. Seja muito bem-vindo, nada menos, nada mais, que Kátia Parimoski. Obrigada, Marcelo. Parabéns. Obrigada pela aí. apresentação. Você tem Já uma fiz carreira... bastante coisa. Então, bastante coisa, ainda faz, né? Obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço. Quero agradecer e estou aqui falar à disposição, vamos falar sobre bem-estar. Eu já vou abrir o programa dizendo que quem participar e mandar mensagem para o canal aqui no WhatsApp, a gente vai dar esse livro para duas pessoas telespectadores. Essa ideia do livro nasceu como e por quê? Porque você também é coautora de outros livros. Sim. E fala um pouquinho sobre isso. Eu sou coautora de outros livros que eu escrevi sobre empreendedorismo, né? Fui convidada entre 20 mulheres do Brasil para fazer o livro Mulheres que Empreendem e Transformam. Esse livro em especial foi feito na época, no finalzinho da pandemia, para ajudar o Clube da Leide, que é essa instituição que eu tenho muito orgulho e honra em fazer parte, né? Que um clube há 67 anos faz um trabalho belíssimo social aqui na cidade. E eu fiz o livro, a renda dele foi toda revertida ao Clube da Leide, num jantar que nós fizemos no finalzinho já da pandemia. Que legal, parabéns. Você fala... E fala sobre qualidade de vida, então, sobre hormônios, fala sobre a minha academia aí atrás também. Aqui a academia que Isso. você falou que em poucos minutos... 20 minutos de treino equivale a 1h30 de academia, movimenta 350 músculos e vai a fundo no músculo do tipo B2, que nenhum outro equipamento atinge. Esses são equipamentos que a NASA utiliza, né? Eletroestimulação. Já é uma empresa aqui já... Exato, é um equipamento alemão. Que legal, muito bom. Então você concorre a esse livro, só participar, mandar uma mensagem, que legal o programa, parabéns, Kátia, etc. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa, disciplina emocional, você bate muito nessa tecla, né? E sobre disciplina emocional, fala um pouquinho como que é bom a gente cultivar a importância disso e também os desafios, porque Sim. Hoje deu para ver que você tem uma carreira cheia de atividades. E nós, hoje, vivemos num mundo estressado, pilhado, com pressa, e é filho, é marido, é empresa, é diretor, etc. Como que você faz para ter disciplina emocional e como podemos cultivar hoje? Então, eu sou psicóloga, sou terapeuta comportamental, cognitivo comportamental. Então, a gente trabalha exatamente focado no comportamento. Embora hoje eu não atenda, mas eu trabalhei muito tempo no ambulatório de saúde mental, onde eu fui gerente do ambulatório. Você fez psicologia hospitalar, e ajudou eu fiz até... Isso, trabalhei no Hospital das Clínicas, fiz pós lá, fiquei um tempo lá, fiz estágio.
Aqui no São Vicente também, trabalhei na UTI infantil, meu estágio foi lá. Depois eu fiz um trabalho de humanização já como psicóloga dentro do Hospital São Vicente, juntamente com a Secretaria de Saúde, e fui gerente do ambulatório de saúde mental também. Isso. E eu trabalho muito com essa parte de terapia cognitivo-comportamental, né? Então eu acho que é muito importante, não tem como hoje em dia, já na época que eu trabalhava no ambulatório, né, é difícil você tratar um paciente pelo SUS fazendo psicanálise. A psicanálise você vai contar toda a sua história, desde a infância, todo um trabalho maravilhoso, né? Mas não dá para você trabalhar. Então, eu acabei escolhendo a especialização em cognitivo comportamental, que é onde você trabalha exatamente o foco do que precisa ser mudado. Tá. Né? Por exemplo, quando a gente fala em disciplina emocional, disciplina já é algo que você já está dizendo que você precisa estar ali trabalhando constantemente. Sim. Né? Então, o comportamento ele pode ser mudado, né? Desde que você tenha interesse, desde que a pessoa queira. Né? Ele pode ser mudado. Porque a gente vê muito assim, as pessoas acham assim, se o meu marido melhorar, se o meu filho, se o meu vizinho, os meus pais, eu vou ficar bem. Isso acontecia muito na saúde mental, né? Mas não necessariamente é isso. Se eu melhorar, as coisas à minha volta ficam bem. Isso. A gente tem que ter autorresponsabilidade e não transferir para o outro. É o que eu posso fazer dentro da minha realidade. Exatamente. Porque é muito cômodo, né? Quando a gente pensa que seria muito fácil. Imagina, se você tivesse um mundo maravilhoso, todos nós viveríamos felizes para sempre. É isso. Entendeu? Mas não é, né? Nós temos que saber lidar com as intempéries, com os obstáculos do dia a dia, né? Não tem jeito. E na prática, porque nem todos os dias nós estamos bem. E aí, como que você faz para desenvolver isso? Porque você tem uma rotina muito programada. Quem te acompanha no Instagram, você percebe que você tem um estilo de vida que cuida muito bem dessa questão do bem-estar, da questão hormonal, que a gente fala da ocitocina, depois eu vou entrar nisso, e a questão dessa disciplina. Mas como que você faz na prática em momentos que a gente não está bem? E a gente tem dias que a gente está um pouco mais down, mais para baixo. A gente precisa aprender também a respeitar os nossos sentimentos, né? Realmente nem todos os dias nós vamos estar felizes, vamos estar alegres. Sim. Mas é importante a gente respeitar. Hoje eu não tô bem, de repente você fala, hoje eu tô meio triste, aconteceu determinada situação, ou eu assisti alguma coisa na TV, ou algum filme e fiquei meio triste. Permita-se sentir. Às vezes a gente perde alguém também querido, né? Situações difíceis, doenças na família. Permita-se você ficar também deprimido, triste eu diria, né? Deprimido não, porque a depressão vem depois de 6 meses, depois de aí para diagnosticar é uma outra questão. Luto. Mas vivenciar às vezes aquele momento, às vezes que realmente está passando uma situação difícil numa doença na família, ou um luto, ou simplesmente algo que aconteceu com um amigo próximo e você ficou triste. Permita-se viver esse momento de tristeza, porque a tristeza também é um dos nossos sentimentos. Sim. Assim como a alegria, a tristeza, né? Entre outros sintomas, entre outros sentimentos. Eu lembrei de um pedaço do filme do Divertidamente, que a hora a família se une é no momento de tristeza profunda da filha, ela chora, aí a tristeza é convidada a pôr a mão na bola. Isso. E a família entende e se acolhe. Exato. Então, permitir aquele também filme é fantástico para começar a entender os sintomas, os sentimentos. Mas foi muito fantástico. Incrível, exato. Tá. Mas você trabalha... pode falar. E sobre como lidar com isso, é o que eu falei, você se permita, por exemplo, por um dia, 2 dias... por um período, mas passou ali, aliás, passados 6 meses você já começa a diagnosticar, então a gente precisa realmente ficar muito atento. Uma das dicas que eu falo para as pessoas e que eu trabalho muito isso até com as pessoas que eu conheço, que a gente conversa, é muito importante você se conhecer, você conhecer os seus sentimentos, você conhecer o momento que você está triste, o momento que você não está bem, conhecer o seu corpo, né? A gente às vezes passa desapercebido. Né? Você precisa se tocar, você precisa fazer o autoexame de mama, você precisa ver a axila quando você toma banho, se está tudo bem, né? Para não ter linfonodos. Então, assim, a gente precisa conhecer o corpo, a gente precisa se conhecer a mente. Então, as pessoas precisam aprender a olhar para si. Você trabalha muito a autoconsciência, né? Esse olhar aí mais amoroso e, ao mesmo tempo, transformador, né? É muito importante isso. Eu percebi isso agora na sua fala e no seu jeito. Uma coisa que você fala mesmo, muito importante, sobre a ocitocina. E muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é. Então, você como psicóloga, como que a gente cultiva
e como que ela aparece em nós, em que situação? Isso. Ocitocina é um hormônio do bem-estar, né? Nada mais é do que o hormônio do abraço. Outro dia eu até fiz um Reels no meu Instagram falando sobre a ocitocina, sobre o hormônio do bem-estar, como é importante, muitas vezes, você abraçar, você estar em contato com pessoas, com amigos. Quando a gente está em contato com pessoas, a gente se sente acolhido. Quando você tem um bichinho de estimação, né, você produz ocitocina. E também, obviamente, existe a ocitocina que pode ser sublingual, aí o seu médico pode indicar, né, tem o spray nasal também, que dá aquela sensação de bem-estar. Né? Existe um vídeo que é cientificamente comprovado do abraço da Disney. Do abraço. Que geralmente o personagem é o último a largar. Isso. E eu procuro fazer isso no meu filho. Então, de manhã, no meu dia, a gente abraça. E se aquele micro soltar, eu não faço primeiro. Eu espero. Você espera. E às vezes ele faz um longo. Ele estava precisando. E eu teria feito, às vezes, de lado, né? É muito interessante. A terapia do abraço, as pessoas não fazem ideia de como um abraço é importante. Você já deve ter feito isso. Quem está nos assistindo também, você já teve algum momento de alguém que está chorando, que está triste na sua frente, e você dá um abraço, como aquilo é acolhedor, como aquilo é importante. E dentro das linguagens do amor, né, um é o toque físico. Né? E quem tem essa linguagem do amor, o meu é toque físico e palavra de afirmação. A minha esposa não é isso, é tempo de qualidade. Ela quer um momento, eu e ela, não eu e os filhos. Eu e ela. Exato. E aí isso faz muita falta mesmo e tem a ver. Mas e o momento que eu tô sozinho e eu não tenho ninguém e toda, como é que eu cultivo esse hormônio do bem-estar? As pessoas moram sozinhas, né? Então, um animalzinho de estimação é muito importante. Assistir alguma coisa interessante numa programação agradável. O programa do Marcelo, por exemplo. Né? Eu procuro sempre levar uma mensagem positiva. Exatamente. Sempre uma mensagem importante. Aquilo que toca o seu coração, que faz você se sentir bem. Uma música, né? Olhar a natureza. Né, as pessoas precisam olhar mais, né? A gente fala muito, por exemplo, com criança, né? Eu falo muito para minha filha, hoje ela tem 13 anos, mas eu falava muito para ela, vamos prestar atenção no caminho, no trajeto de carro, do que ficar no celular, porque é importante você ver por onde você passa, você olhar a paisagem, né? Outro dia eu falei com uma pessoa conhecida e ele foi para Dubai, e ele disse que o trajeto todo, assim, que eles fizeram de carro até o hotel, a filha estava no celular. E ele falou, vamos parar? Vamos olhar para Dubai? Olha essa cidade, olha esse país, que coisa maravilhosa. Né? Então, assim, as pessoas acabam ficando muito no celular e esquecem de viver a vida um pouco. Né? Exatamente. Porque a vida não é só celular é muito interessante. Sim, com certeza. Mas a gente está deixando de contemplar o belo e as coisas, Augusto Cury fala aí, esses detalhes. Daqui a pouco a vida se foi e passou. Porque você tem, no celular, você tem muita dopamina barata ali, né? Vamos cultivar mais a ocitocina e esse outro lado. Exatamente. Pessoal, não parece, mas já foram mais de 11 minutos. O primeiro bloco acabou, a gente vai para um leve intervalo e voltamos aqui com Kátia Parimoski. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio, gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sou o Coco Bambu, tenho o melhor do Brasil. Olha só essa promoção imperdível. Camarão Coco Brasil, para 2 pessoas, por R$ 99,90. Vai que é sua, bora lá! Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo.
e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com o Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, Kátia Parimoski, está aqui com a gente falando sobre todo esse 360 da vida dela, a importância de cultivar a ocitocina. Mas eu quero entrar um pouco na sua vida pessoal no sentido seguinte. Como sócia e diretora do seu pai, esposa do Parimoski, mãe da Pietra de 13 anos e várias outras atividades, para cultivar bem-estar, cultivar a saúde e ao mesmo tempo dar conta disso tudo, você teve que otimizar seu tempo e sua agenda. Exato. E você é muito empenhado em lifestyle, que está ligado não tanto à moda, mas sim a uma longevidade e bem-estar. Como que você fez para otimizar seu tempo e exercícios? E como que você faz isso na sua agenda diária, que tem muitos compromissos? Isso tudo vem, essa questão do lifestyle vem realmente muito da minha história de vida, né? Da minha infância, sempre fiz atividade física, sempre fui incentivada a isso, trabalho social, e depois me formando em psicologia, atendendo a saúde mental, observando o comportamento das pessoas. E a academia e a atividade física é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, né? Tá. Dança, desde criança, e depois musculação, que é uma das minhas paixões, e a academia hoje que eu tenho, que era um grande sonho, né? Tá. E consegui realizá-lo conhecendo outras academias que fossem do estilo que eu gostaria de ter a minha. Porque, na verdade, eu não queria ter uma academia simples, eu queria uma academia diferenciada. E realmente observando a correria das pessoas, Isso. todo esse, as pessoas não têm tempo para fazer academia, Está tudo né? muito frenético. Exatamente, 1 hora hoje em dia é muito tempo, não é? E aí eu pesquisando, eu comecei a ver que existia o equipamento de eletroestimulação. Isso há 6 anos atrás. Realmente em Jundiaí não tinha quase nada, acho que tinha uma pessoa que tinha o equipamento. E nós começamos com esse equipamento de eletroestimulação, que é um equipamento alemão, e 20 minutos de treino equivale a 1h30 de academia. É um macacão que você vai vestir, inclusive tem aqui na capa do livro, se você quiser mostrar, atrás, na contracapa. Isso. Tá. Tem acho que uma foto. E a gente veste esse macacão, né? Fecha o zíper, ele tem 20 eletrodos, ele tem nas costas, no abdômen, tem o do braço, tem da coxa, frente, trás. E são 20 eletrodos que movimentam 350 músculos. Então você pode estar fazendo um exercício de braço, mas todo o restante do corpo está trabalhando ali com a eletroestimulação. E hoje nós trouxemos mais uma tecnologia, eu amo tecnologia, né? Que é o Embody, que é um espelho inteligente. Né? É um espelho e ele interage com você, como se fosse um celular gigante, e dali saem vários exercícios super motivadores para que incentive você a treinar, e realmente em 20 minutos passa assim rapidinho, mas a sensação é de que você treinou 1 hora e meia. Realmente. O gasto calórico é bem elevado. Exatamente, é um gasto E o calórico resultado alto, também é comprovado. e a gente mantém o metabolismo acelerado. Né? Isso que é o interessante. EPOC, aquele quando você está em Eu, por exemplo, repouso. outro dia treinei, eu estava vendo no Apple Watch, queimei 300 calorias durante um treino de 20 minutos, foi uma caloria razoável para 20 minutos, Sim. Mas 9 horas da noite, quando eu fui tirar o Apple Watch, eu estava com 900 calorias queimadas. Então, assim, ele acelera o metabolismo, mantém acelerado. Então, um treino de 2 vezes por semana é o suficiente, e a gente tem ótimos resultados, né? Para as mulheres, tonifica a perna, tonifica o abdômen, a gente tem Power Glute que levanta o bumbum, por isso que as mulheres adoram, é fantástico. Que legal. É por isso que você acaba dando conta, você otimiza os exercícios. E agora, esse ano, nós reinauguramos a academia pensando não só no Gym, né, Sync Club Gym, mas o Wellness, que é o bem-estar. Né? Sync Club Gym e o Wellness. E aí a gente tem parceria para fazer também aula de yoga, aula de dança, Healing, que é o alinhamento dos chakras, né, com aquelas pedras, com cristais. Os 20 minutos de treino. Aí eu lancei uma linha lá minha também, ainda não está à venda, mas a gente está acertando aí, alinhando tudo. Você não para, hein? Você não para, hein? Eu sou uma imparável. Deixa eu falar uma coisa, que você trabalha há quanto tempo já com ações sociais? Desde pequena. Desde criança. E você está como vice-presidente do Clube da Leide. Isso, uma das vezes. O Clube da Leide nosso presidente é Adriana Junqueira. Isso. Conta para mim, dentro desse período todo, porque você já fez várias ações públicas, inclusive gratuitas, você tem uma carreira muito grande.
dois ou um case que mexeu com você, que ainda reverbera na sua mente e te alimenta nessa missão de vida, assim. Olha, são vários, né, eu diria, porque foram muitos anos, desde os 6 anos que eu me lembro por gente, eu fazia trabalho social com os meus pais, né? Minha mãe não está mais aqui entre nós, mas ela me deixou um grande legado, que ainda quero ter o Instituto Elza Fruc, que é um instituto voltado para trabalhar com pessoas carentes, né? Mas desde os 6 anos eu me lembro, na época, meu pai, graças a Deus, a gente sempre teve uma vida razoável, né? Sempre assim, e sempre trabalhou, então nunca passamos necessidade, mas a gente tinha um grupo de amigos que naquela ocasião, quando eu tinha 6 anos, a gente saía na rua e fazia pedido de donativos, a gente falava. Se a pessoa tinha 1 quilo de alimento para doar. E a gente batia no portão de casa em casa, no bairro, pedindo. E eu me lembro que eu, muito pequena, eu fazia isso. Né? Eu pedia se a pessoa tinha 1 quilo de alimento para fazer uma doação para o nosso grupo que estaria ajudando a entidade tal lá, né? E eu me lembro desde pequena. Então, assim, eu falo que para mim não existe diferença entre as pessoas, né? Eu trabalhei na prefeitura. Para mim, eu cumprimento o prefeito, eu cumprimento o faxineiro, todo mundo eu converso da mesma forma. Eu acho que todos nós somos iguais, né? Perante Deus. E foi uma das coisas que eu aprendi muito com os meus pais, e isso eu diria assim, não sei se é um case, mas é uma história, e isso eu trago para minha vida até hoje. Né? Meu irmão é assim. Hoje mesmo foi muito interessante, eu tinha uma diretora na minha escola, quando eu fiz colégio, e hoje ela já está mais senhora. Eu encontrei ela hoje saindo do mercado com um carrinho cheio de compras, colocando no Uber, e eu desci do meu carro para ir lá ajudar ela a colocar as compras dela no carro dela. Então, assim, não custa nada a gente praticar, né? Cidadania, até eu diria, né? Sim. Poder ajudar o próximo, né? Mas eu vejo uma menina ainda de 6 anos conectada com a mãe, que a mãe hoje não está entre nós, e até hoje honrando a mãe para poder montar um lugar. Exato. E esse nome do instituto é o nome dela? Dela, Elza Fruc. Já escrevi o projeto. Você até muda o tom de voz e jeito quando fala dela. Eu fico emocionada. Mas isso que é legal. Minha mãe sempre teve um coração assim, sem igual. Por onde ela passava, ela era luz. E dá para ver que você falou, até o meu irmão, né? Todos vocês. Todos. Meu pai tá comigo até hoje, meu pai. Não, e você é a diretora incrível, junto com ele lá. Sim. Ó, eu fiz uma mini caneta com o seu nome para ninguém pegar, que lindo. tá bom? Gentilmente. Aí você faz um autógrafo desse livro. Que lindo. Você que mandar um comentário aqui no WhatsApp do episódio, tá? E participar, você concorre a esse livro e a gente já passa. Essa caneta é sua, é uma simples caneta, não é nada, mas tem um nomezinho para marcar esse momento de você ter vindo aqui. Que linda. Eu quero que você conte sempre com a gente nesse espaço. Obrigada. Porque a gente sabe, né, o Parimoski foi vice-prefeito aqui, e nós sabemos a importância de toda a parte política e como Jundiaí é renomada, né? E Jundiaí é renomada porque sempre teve uma estrutura política, independente dos partidos, que sempre se ajudou em crescer. Exato. E isso faz parte de todo um grupo de pessoas que estão lá e das parceiras que estão com a gente, que são as esposas e as pessoas que fazem parte. Então, muito legal. Obrigado, venha sempre. Eu quero te agradecer. Parabéns pela pessoa que você é. Obrigada. Tá bom? Não deu pra gente gravar mais quantidades, porque o programa é limitado. Mas eu agradeço o convite. Isso. E venha sempre. Se quiser ter um espaço aqui um dia. Falar do Instituto da minha mãe, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós tivemos recentemente aqui uma escola que veio falar sobre um projeto que tinha a ver com uma pesquisa espacial, que foi daqui de Jundiaí. E eles ganharam em primeiro. Então, o tubinho deles ficaram em primeiro. Olha, agora. Eu fiquei sabendo. E aí, ganharam em primeiro, foi legal pra caramba. Incrível. Então, teve aqui também o primeiro coração SUS artificial. Ela dorme na tomada, ela tem um fio com uma bateria. Demais, né? E esse programa está concorrendo entre os melhores de Jundiaí e região também. Para ver. Então, a gente, quem sabe, vem aqui, você tem um espaço para a gente poder falar mais sobre isso. Com certeza. Parabéns pela pessoa. Obrigada, a Marcelo. Pietra, com certeza, é uma pessoa muito abençoada, que é a sua filha. Ela é e eu queria que você deixasse uma última mensagem para as pessoas naquela câmera em casa, que talvez estão passando alguma dificuldade e precisam dar um olhar por carinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa. Eu tenho uma frase de vida, né, que está na Bíblia, inclusive, né? Tem em todos os meus livros. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você tem fé, você tem esperança. Então, independente da religião, tenha sempre fé de que você possa
melhorar, seja lá o que for que você esteja sentindo. Porque a fé nada mais é do que a esperança. E quando a gente tem esperança, tudo é possível. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Que legal. Parabéns e que Obrigada. em breve nós possamos ver esse instituto e mais outras coisas aí de você e da sua família, tá bom? Sucesso para você. Obrigada, Marcelo. Pessoal, esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e a querida Kátia Parimosca. Um beijo para vocês e até semana que vem. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Coco Bambu Jundiaí. O melhor do Brasil é a nossa especialidade.